Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar duas coisas muito importantes que aconteceram nesse último final de semana, e todas elas envolvendo as Forças Armadas Brasileiras e a tentativa de golpe de Estado que foi fracassada e que agora a Polícia Federal colocou no seu relatório ali. Cada um dos envolvidos indiciou 37 pessoas, entre elas 25 militares, e destes 25 militares, 6 generais. No último domingo, a gente viu que a Marinha do Brasil botou as garrinhas de fora. Disse ali, inclusive, né, que ser um membro da Marinha não é um privilégio, que se é um privilégio vai para a Marinha. E aí fez comparações chulas e chucras, mostrando como é a vida da pessoa comum e como é a vida de um membro da Marinha. Como é, enquanto a Marinha está fazendo treinamento pesado, a pessoa está numa festa. Enquanto a Marinha os marinheiros estão arriscando a vida, as pessoas estão na praia. E é interessante que essa comparação idiota que eles fizeram poderia ser feita, por exemplo, colocando um pedreiro. Enquanto o pedreiro tá lá levantando um muro, construindo uma casa, tem gente que tá na praia, tem gente que tá se divertindo. Enquanto, por exemplo, um gari tá varrendo a rua, tem gente que tá voltando para casa da festa do local que o gari foi limpar a rua. Enquanto tem gente, por exemplo, comemorando, tem diaristas e domésticos que estão trabalhando. Então essa comparação canalha e sem vergonha da Marinha não faz nenhum tipo de sentido. Só que eu fiquei muito incomodado, porque se vocês observarem, assim que saiu ali o inquérito da Polícia Federal, poucos dias depois, saiu a informação de que o almirante Almir Garnier, né, informação que foi confirmada inclusive pela Marinha, ou melhor, pela Polícia Federal, teria dito ali que tinha tropas prontas para dar um golpe de Estado. A gente até mostrou aqui, não sei se na análise aqui da Revista Fórum, ou se foi lá no meu canal, o Historiador, que tinha uma troca de mensagens que foi encontrada no celular do Mauro Cid e do Bolsonaro, onde você tinha ali, por exemplo, um militar que era ligado à Força Aérea, né, que estava nos Estados Unidos da América, inclusive, e que teria dito para o Bolsonaro que tinha conversado com o Almir Garnier no dia 2 de janeiro de 2023 e que ele teria dito que os homens estavam com sangue nos olhos e que queria saber se era para desmobilizar as tropas ou deixar as tropas como estavam. Então a gente sabe que tinha sim ali algum tipo de mobilização. Não teve adesão, como a gente sabe, inclusive tem vários militares que, na minha análise, só não aderiram ao golpe porque não viram a viabilidade do golpe e não porque acharam que o golpe era errado, porque defendiam a democracia. Não fiquem viajando na maionese, tá? Eles não embarcaram no golpe, muitos deles, tá? Não embarcaram porque não viram a viabilidade. Alguns até talvez tenham ali pensado na questão do seu papel como membro da Força Armada, ou de uma das forças, mas no geral, na minha análise, os que não embarcaram no golpe não embarcaram porque não viram a viabilidade do golpe. Se vissem viabilidade, teriam embarcado. E é o que teria acontecido. Segundo informações compartilhadas em vários portais de notícias, e isso me deixou de cabelo em pé, os poucos cabelos que eu tenho aqui ficaram em pé, é que o presidente Lula teria tido no último sábado uma entrevista, ou melhor, uma reunião com o ministro da Defesa, José Múcio, e com 3 chefes de força. Tá? Com 3 generais, digamos assim. Entre eles estava o general Tomás Paiva, do Exército, o almirante Marcos Olsen, da Marinha, e o brigadeiro Marcelo Damasceno, da Aeronáutica. Eles se reuniram com o presidente Lula no último sábado, a pedido ali, em tese, das forças, feita ao ministro Zé Múcio, da Defesa, para ter uma ponte com o presidente Lula. E ali eles apresentaram 2 pedidos ao governo e ao presidente, para ser bem específico, no sábado, tá? Eles pediram, primeiro, que o Haddad aliviasse ali os cortes que foram sugeridos para as Forças Armadas. E o segundo, meu amigo, que é o que me deixou de boca aberta e os poucos cabelos que eu ainda tenho aqui em pé, é que teria sido pedido ao presidente Lula, eu tô custando a acreditar nisso, em ter militar que teve essa cara de pau de lá e que foi levado pelo ministro Zé Múcio. Eu tô custando a acreditar isso. E que o outro pedido, um pedido foi que se fizesse ali menos cortes, né, aos militares, na proposta que foi apresentada ao Haddad, que se desse uma aliviada. E o segundo é que o presidente Lula concedesse anistia aos 25 militares indiciados ou presos pela tentativa de golpe de Estado do Brasil, que foi montada já ali em 2021, colocada em prática em alguns momentos em 2022 e fracassada em 2023 a partir do 8 de janeiro. Segundo as fontes que compartilharam isso aqui com alguns veículos da mídia, os militares teriam dito que isso era o ponto para zerar o jogo. Era para anistiar eles ali, zerar o jogo e seguir. E aqui eu vou fazer outras análises, mas eu pergunto para vocês o seguinte. Primeiro, a gente vai ficar anistiando o militar golpista até quando? Até eles conseguirem dar um novo golpe de Estado? Porque foram anistiados depois de 64 para restabelecer a democracia. A gente viu ali, né, na passagem da década de 70 para a década de 80 se fez o acordo de anistia.
perdoou vários bandidos, ainda no início dos anos 80. Tiveram ali, de novo, tentativa de atacar a democracia, não é nem a democracia, né, que ela estava em reconstrução, né, com o ataque do Rio Centro, que a gente vai lembrar, onde os militares tentaram armar um golpe para poder não perder a ditadura, né, restabelecer a ditadura militar no Brasil. Só que eles foram tão competentes quanto agora, que tem gente falando assim, não é possível que eles queriam pegar um táxi, não é possível que eles queriam fazer isso e aquilo para poder dar um golpe de Estado. Irmão, teve militar na década de 80 que morreu com a bomba no colo, que eles não conseguiram nem programar o diabo da bomba para explodir no horário que eles queriam. Dá para vocês terem noção. O exército brasileiro, em alguns momentos, parece ali o Comando Maluco, com todo respeito ao grupo de humor, Comando Maluco. Em vários momentos, as Forças Armadas Brasileiras, parece ali o Comando Maluco. Basicamente isso. E aí você teve a anistia deles ali, né, no final da década de 70, início dos anos 80. Aí em 2016 a gente viu de novo militar tentando insinuar que daria golpe. Naquela época ali foi o Vilas Boas. Aí esse, né, a ruindade dele acabou, né, enfim. Eu acredito muito em karma e dharma, né? Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você recebe o mal. Né? Infelizmente o futuro do Vilas Boas não foi muito pleno, né? Eu não vou fazer aqui nenhum tipo de piada ou gracinha com a situação dele, mas a situação que ele acabou estando, na minha análise, é fruto do que ele plantou, né? Como eu disse, eu acredito muito em dharma e karma. Se a pessoa planta coisas boas, ela tem para si o dharma. Se ela planta coisas ruins, ela vai colher para si o karma. E para mim o que tem acontecido com várias figuras aí, inclusive hoje, que tem tido uma situação não só de vida, mas financeira, de saúde problemática, é pelo mal que essas pessoas plantaram no mundo. Mas aí você viu lá, o Vilas Boas publicou nas redes sociais que se o STF interferisse de alguma maneira na justiça, na democracia brasileira, que ele faria e aconteceria. Aconteceu o que com o Vilas Boas? Nada. Aí o que aconteceu em 2022? Os membros das Forças Armadas, desde 2021, né, pelo que a gente tem acompanhado no relatório da Polícia Federal, tramaram um golpe de Estado, executaram o golpe de Estado e o resultado não foi positivo por fatores alheios à vontade deles. Aí vem agora, general, comandantes, né, das três forças, em tese liderados ali pelo ministro da Defesa, pedir para que o Lula anistie bandido que tentou dar golpe de Estado usando farda para dizer que isso é pra zerar o jogo. Aí vai fazer o quê? Zera o jogo agora, em 2026 eles tentam de novo, aí não conseguem. Aí a gente anistia de novo, em 2030 tentam de novo, a gente não consegue, anistia de novo. Em 2034 eles tentam, não conseguem, anistia de novo, até eles conseguirem um golpe de Estado. A minha tranquilidade é saber que não terá anistia. E que nós, inclusive, devemos cobrar ainda mais a punição. Anistia para golpista em hipótese alguma. Quanto ao que o Zé Múcio fez, se isso realmente foi conduzido por ele, isso é algo preocupante, na minha análise, motivo de o presidente Lula sentar com ele e pensar até na substituição do Múcio por outra pessoa. Por quê? O Múcio levar o chefe das forças, os comandantes das forças, para falar sobre os cortes do Haddad, eu até entendo, já que, como diz um ditado muito popular, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, os militares irem lá questionar os cortes sugeridos por Haddad, você até fala, não, eles foram lá, realmente, as forças foram, alguém questionou, eles foram lá apresentar uma contraproposta, ver se o governo alivia. Você até fala, não, essa discussão faz até um sentido. Eu discordo se o Lula ceder, mas eles irem lá falar com o Lula para o Lula não cortar alguns privilégios, que eles dizem que não são privilégios, né? Eles colocaram privilégios entre aspas no comercial deles. Você até fala, não, faz sentido. Eles estão querendo ali questionar os cortes, né? Estão querendo defender os seus privilégios, você até entende. Mesmo não concordando, entendo. Então não tô passando pano não, tô dizendo o seguinte, que se fosse para levar, para falar, pô Lula, conversa com a Haddad para não cortar tanto, não cortar isso, não cortar aquilo, você até entende, porque ele tá defendendo ali os seus interesses, seu próprio bolso. Agora levar militar para defender a anistia para quem pregou o golpe de Estado, planejou o golpe de Estado e colocou em prática a execução de uma tentativa de golpe de Estado, eu acho que isso viola, né, ultrapassa qualquer tipo de discussão razoável sobre qual o papel do ministro da Defesa. Porque o Zé Múcio não tem de atuar para apaziguar a situação entre Forças Armadas e golpistas. Ao contrário, a gente está vivendo nesse momento agora um momento tão histórico que até veículos da direita criticaram essa informação, se for verdadeira, né? De que o Múcio teria participado dessa reunião no último sábado com o presidente Lula para se pedir menos cortes para os militares e para se pedir anistia para os golpistas que foram indiciados pela Polícia Federal.
Veículos da mídia tradicional da direita dizendo o seguinte, que se isso acontecer, será um erro histórico. E será a prova, mais uma vez, de que os militares estão na mesma linha do Bolsonaro. Esse papo do Bolsonaro de que tem de anistiar tudo para zerar, para seguir, se realmente esse diálogo aconteceu, é exatamente a mesma linha de fala do Bolsonaro. E aí a pergunta que a gente faz, será que o Múcio realmente está conseguindo promover a tal separação entre política e ação das Forças Armadas? Porque se vocês observarem, a tal peça publicitária que foi divulgada pela Marinha no último domingo é uma ação de insubordinação. Porque o tal artigo 142 que os bolsonaristas tanto vociferaram fala o seguinte, isso aqui está na Constituição Federal, tá? As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Tem uma vírgula falando aqui quais funções das Forças Armadas, mas o Presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas não podem se insurgir contra o Presidente da República, a não ser que ele emane uma ordem ilegal, algo que não está acontecendo, diferente do que aconteceu com o Bolsonaro. Isso aqui, ó, é para que nós reforcemos a luta para que quem tentou dar um golpe de Estado em 2022, e 23 e 21, porque foi quando começaram as tratativas ali, seja punido. Não se pode anistiar quem fez o que foi feito aqui no Brasil durante o governo do Jair Messias Bolsonaro e já no governo do presidente Lula. O relatório da Polícia Federal, que eu ainda estou lendo, são 884 páginas, então não dá para ler em um dia ou dois, né? Mostra claramente passo a passo a função de cada um e fica evidente ali para quem teve a boa vontade de ler que foi tudo armado, né? Os grupos montados ali, inclusive que ele chamava os bolsonaristas de malucos, disseminando teoria de conspiração, as faixas, os atos, quem mantinha os acampamentos, tudo isso foi feito diretamente com participação do governo Bolsonaro e das Forças Armadas naquela altura. Perdoar isso, meu amigo, é um tapa na cara de gente que passou a vida defendendo a democracia. Perdoar isso é um tapa na cara das famílias que perderam pessoas que até hoje não tiveram seus corpos encontrados, que lutaram durante a ditadura militar para que a democracia no Brasil fosse restabelecida. Lutar e aceitar, né, que sejam perdoados esses indivíduos é ignorar as 700 mil vidas perdidas para a Covid-19. Meu avô, meu melhor amigo, seu melhor amigo, seu pai, sua mãe. Eu espero que isso não passe de uma mera especulação, porque se isso for real, é extremamente preocupante. Compartilhe o vídeo aqui na Revista Fórum, se inscreva no nosso canal, deixa like, me siga no meu canal também aqui no YouTube, O Historiador. Me siga também no meu Instagram, Carlitos Neto, e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!